Olá, meus irmãos, buenas. Muito bom estar aqui com vocês para mais um bate-papo nosso. O capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. Vamos agora demonstrar também com imagens um pouco daquilo que falamos lá no Centro de Estudos Espíritas Leão Denis. Eu, Fleury Queiroz, com muita felicidade, com muita alegria, estou aqui para compartilhar esse tratamento, né, de assistência espiritual. Olha que não somente a todos que têm a oportunidade de estar conosco lá, nesse trabalho de reconstrução do eu, isso tem sido para mim também uma experiência magnífica, porque eu também venho aprendendo a cada dia a me reconstruir. Vamos lá? Vamos para o que interessa? Deixa eu dar aqui um zoom aqui. Tá aí, meus irmãos. Então, hoje, reuniões cristãs, capítulo 9. Esse material é o material de assistência espiritual, né? Reconstrução do eu, lá do CELD. Caminho, Verdade e Vida, reconstrução do eu. Desde a ressurreição de Cristo, meus irmãos, a humanidade foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Esse encontro marcou o início do intercâmbio visível e invisível. Ou seja, foi a partir do momento que Cristo apareceu, né, na sua ressurreição aos discípulos, aos que estavam em reunião ali, esperando, né, uma mensagem do Mestre que ele já tinha prometido, e ele aparece. E eis que ele surge, e ali, na história de nosso planeta, começa a ter uma transformação. E por que isso? Nesse outro slide, demonstra bem, e olha que rosto bonito dessa menina, né? Inteligência artificial contribuindo com o nosso conteúdo, com os nossos estudos espíritas. A palavra difícil, Deuteronômio. Ô, palavrinha difícil, né? Mas o que significa? Ela era uma lei, um ordenamento que proibia terminantemente o intercâmbio com os que haviam partido. Ou seja, não podia ter a conversa com os mortos. Não podia invocar os espíritos, porque isso poderia atrair o demônio, as trevas, enfim. Mas qual foi a necessidade? Visava afastar a mente humana de cogitações prematuras. E por que, nesse número 3 tão importante, a proteção? A lei de Moisés estabelecia limites para o bem da humanidade, e por isso que não favorecia, não permitia que houvesse essas comunicações. Mas nosso Mestre Jesus veio para essa transformação. A lei antiga, justiça inflexível, estabelecida por Moisés. E aí Jesus nos trouxe essa transição, suaviza as determinações anteriores e vem com essa nova era. Perdão e amor, sem limites, substituem a rigidez. Então, com o amor, com o equilíbrio, com o preparo e com os bons pensamentos, os fiéis, os cristãos, começaram a realmente se conectar com as esferas do plano superior. E através de Jesus foi esse grande marco, não é? Então, no livro, meus irmãos, nós temos aquela frase que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha aí, com medo da perseguição dos judeus, os cristãos começaram, né, a se esconder, ali começaram a se reunir em lugares menos públicos. E eis que aparece o nosso Mestre Jesus, nesse momento de transição, né, e abre um novo leque, um portal da comunicação, e diz: a paz seja convosco, acredite, tenha fé, estaremos aqui sempre protegendo, direcionando e trazendo a boa nova.
É importante que o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. A ideia, então, é cada vez mais nesse prisma que temos nos estudos espíritas da abertura gradual da conexão com o plano espiritual, para a preparação do Consolador. Sempre devemos ter essa gratidão com o nosso Mestre Jesus, e ele, com o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe essa boa nova para todos nós. Vamos lá pela transição. O primeiro encontro, portas cerradas, discípulos reunidos com medo dos judeus. O segundo, a aparição, Jesus surge no meio deles trazendo a paz. E o terceiro, a instituição. Esse momento marca o início do intercâmbio espiritual. Olha que interessante, não é? Apesar de naquela época não se comentar sobre o universo espírita, mas ali já tem toda a ciência comprovando. E dentro de nossa doutrina, que soma-se a ciência, a religião, né, e a moral, a espiritualidade, a religião, né, nos dá essa importância de entendermos que estamos no caminho certo. A mensagem de paz. Paz seja convosco. Isso nos dá um conforto, as palavras que acalmaram o medo dos discípulos pela perseguição, né, que tinha na época. E eu acho que até hoje, né, meus irmãos? A esperança dilatou as esperanças de todos na vida eterna, de que não acaba, não se encerra na vida física, que realmente a alma, o espírito sobrevive eternamente. E estabeleceu a ponte entre o mundo visível e invisível, essa conexão entre o plano espiritual e o mundo físico. A continuidade histórica nos tem esses pontos, né? Entre os cenáculos de Jerusalém, os primeiros encontros dos seguidores de Cristo. Eles tinham que se reunir, eles tinham que começar a programar toda a divulgação do cristianismo. Exemplo, né, de todos aqueles que escreveram a Bíblia, o Evangelho, João, Marcos, Mateus, e Paulo, né, que através das cartas ele começou a divulgar em todas as regiões o cristianismo. E essas catacumbas de Roma, reuniões secretas durante as perseguições, e os tempos modernos, essência preservada em diferentes tradições cristãs. Não importa aqui somente, né, a religião espírita, mas a soma de todos que acreditam no Mestre Jesus. Diversidade de expressões, como a gente comentou, não importa a religião que você escolhe, tudo tem seu momento gradual de evolução, de escolha, de opções, de visões. Igrejas católicas mantêm as tradições antigas com rituais estruturados. Os templos protestantes, que enfatizam o estudo bíblico e a comunhão direta. Aliás, como é bonito, né, os hinos, os cantos dos evangélicos. Isso é para inspirar a cada um de nós religiosos em outras religiosidades, porque independente de nós sermos espíritas, nada nos impede de nós visitarmos outras religiões, não é? Conhecer, aliás, a opção de cada um tem que ser livre. E dentro do espiritismo a gente tem isso muito claro. Não é forçado, não é o dogmatismo. E através dos centros espíritas buscam a comunicação mais direta com o plano espiritual. A essência comum, então, é: 1. Objetivo único, procurar a influência dos planos superiores, como até mesmo tinha dito aqui no início. Segundo, a liberdade espírita. O livre-arbítrio permite voos mais altos da alma. O 3, sem dogma, sem dogmatismo, afastada de prejuízos do sacerdócio organizado. A fé raciocinada não é imposta. Tem que ser uma pessoa questionadora
atrás de respostas, não somente aceitar o que nos falam. E o quarto, a abundância espiritual, a saciedade mais completa nas buscas da alma. Quem de nós, né, ao estarmos longe daquelas pessoas que partiram antes de nós e voltaram para a pátria espiritual, não gostaria de ter pelo menos um contato ou pelo menos uma notícia de como ele está? Acho que isso é uma curiosidade de cada um de nós, mas bem mais sabemos que essa colheita de onde estaremos depois de nossa vida existencial aqui será fruto de cada uma de nossas ações, de nossas escolhas. Então, dessa forma, né, terminamos aqui esse conteúdo e nos fica a importância de estarmos sempre gratos a Jesus, né, vou até colocar aqui, de sermos gratos a Jesus, de sempre cumprimentá-lo através de nossas orações e agradecer, e estarmos atentos ao Evangelho, e no nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho à luz do Espiritismo, nos dá o direcionamento do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a realidade daquilo que é considerado o Consolador, o Espiritismo. Então, como retrospecto, para terminarmos, meus irmãos, fica aqui a ressurreição de Cristo como sendo o ponto crucial dessa ruptura, né, do dogmatismo, daquilo que antes era colocado pelas determinações de Moisés, através do Deuteronômio, uma palavra difícil, e começa ali essa abertura, essa aceitação por parte dos cristãos através dessa conexão, né, dessa boa influência do plano espiritual, que seja sempre à luz de acordo com os nossos pensamentos e ações. Certo, meus irmãos? Obrigado mais uma vez, que Deus sempre possa abençoar e iluminar o lar de cada um de vocês e que essa reconstrução de Deus seja magnânima. Pense em nosso Mestre Jesus, o quanto que ele se esforçou por nós, e nós devemos a cada dia sermos melhor, não ser melhor do que o nosso companheiro, do que a nossa companheira, do que os nossos vizinhos, não ser melhor do que os outros, como sendo o nosso ego inflado, mas sermos melhor do que nós fomos ontem, porque a cada passo que a gente melhora, a gente se torna uma pessoa melhor para o mundo, mais cortês, mais caridoso, mais tolerante, com mais luz, afastando todas as trevas. Ok? Beijos no coração, até mais.